Pessoal, beleza? Esse é o primeiro vídeo do canal, certo? Seja bem-vindo ao canal Física Elementar, que na verdade é um canal que está vinculado ao Instagram, né? Um canalzinho no Instagram que a gente tem também do Física Elementar, certo? Onde lá no Instagram a gente posta alguns conteúdos, né, relacionados à física, matemática, né, na pegada básica e pegada também ensino superior, certo? E aí a gente tá voltando agora com o canal, certo? O canal, a gente já tinha um canal, né? Só que aí o que aconteceu? Eu tô começando esse projeto do zero novamente, certo? Então o que a gente vai fazer aqui agora é alimentar novamente esse canal com alguns conteúdos, certo? E aí o primeiro vídeo que eu tô escolhendo agora, o tema, né, pra gente dar início com chave de ouro aí a esses trabalhos por aqui no YouTube, é o princípio de Hamilton, né? E aí a gente vai chegar às equações de Lagrange, certo? Rapidinho um vídeo, acho que no máximo aí eu não vou editar, vou deixar tudo tranquilo, acho que vai uns 20 minutos, eu acho. E aí a gente vai dando continuidade, certo? Com outros vídeos, né? Seja ensino superior ou ensino básico, eu vou colocando e vou alimentando cada vez mais esse canal, fazendo playlists e tudo mais, mini cursos, né? E enfim, então vamos lá, tentar chegar aqui às equações de Euler, né? Na verdade, as equações de Euler. E aí essa parte que a gente vai trabalhar agora é a parte inicial do princípio de Hamilton, né? E aí o que é que acontece? Bom, nós temos dois pontos no plano, certo? Temos o plano aí XY, né? E temos dois pontos, né? O ponto 1 ali, que é x1, y1, e o ponto 2, que é x2, y2. Aí o que foi que eu fiz? Bom, eu chamei essa curva que liga esses dois pontos de y de x, certo? É uma função, né? Um comprimento. E aí o que é que a gente pode fazer com isso? Bom, a partir dessa ideia principal aí que a gente está dando, os dois pontos, essa curva que liga esses dois pontos, a gente vai tentar na verdade chegar às equações de Euler-Lagrange, certo? Então o nosso primeiro passo aqui é pegar um pedaço infinitesimal dessa curva. Então o nosso primeiro passo vai ser pegar um pedaço infinitesimal dessa curva. Um pedaço infinitesimal dessa curva pode ser representado por ds, certo? Que é igual a dx quadrado mais dy quadrado. Lembrando que tem um quadrado aqui também. Então ds quadrado é igual a dx quadrado mais dy quadrado, certo? Isso é um infinitésimo dessa curva aí, ou seja, um pedacinho pequenininho dessa curva aí, certo? A gente pode isolar aqui esse ds, certo? A gente tem que ds é igual a dx quadrado mais dy quadrado elevado a 1 sobre 2, que na verdade é a raiz na forma de potência, certo? Tirando aquela raizinha, né? A gente inverte e fica 1 sobre 1 meio, né? Elevado a 1 meio, ok? E aí o que é que a gente pode fazer agora? Bom, eu vou pegar esse dx e vou deixar ele, esse dx aqui, eu vou tentar tirar ele daqui de dentro dessa raiz, certo? E aí o que é que eu vou fazer? Bom, vou fazer isso aqui, ó, ds é igual, vou deixar o dx em evidência aqui fora, certo? Vai ficar 1 aqui dentro, mais dx, quadrado sobre dx quadrado, isso tudo aqui é elevado a 1 sobre 2. Agora perceba o seguinte, esse dy dx, perceba que dy dx, como y é uma função de x, né? Então quando eu pego dy dx, eu estou derivando a função y em relação a x. Isso me dá o quê? Me dá um y', né? Então eu posso reescrever esse termo aqui como y', certo? Vou escrever ele como y'. Porém, perceba que ele está ao quadrado, certo? Então eu posso escrever como y' ao quadrado, ok? Então isso daqui vai me dar o seguinte, vou botar aqui embaixo, ds igual, vou fazer assim, pessoal, 1 mais y' ao quadrado elevado a 1 sobre 2 dx, certo? Aí integrando, o que é que a gente vai obter? Integrando a gente vai obter que s, que é uma função aqui de y, é igual a integral, certo? Opa, ficou feia essa integral, vamos tentar fazer aqui novamente. A integral de x1, certo? Eu vou definir nesses dois pontos, que é o ponto 1 e o ponto 2, x1, e aí a gente tem o seguinte, vai ficar dessa forma aqui, né? 1 mais y' quadrado elevado a 1 sobre 2 dx, certo? Então chegamos a isso aqui. Aí percebe o seguinte, esse resultado é o que a gente chama de um funcional, certo?
Ah, mas por que um funcional? Porque perceba o seguinte, quando a gente está no ensino médio, a gente trabalha com funções linear, né? Aquela função do primeiro grau, função do segundo grau, função exponencial, né? E o que acontece? Nessas funções, a gente tem uma variável independente, certo? E a variável dependente. Aí o que acontece? A gente assume um valor para a variável independente e esse valor que a gente assume para a variável independente vai nos dar um valor, né, para a variável dependente. Ou seja, se a gente tem lá uma função, por exemplo, y de x igual a x, se eu dar um valor para x, eu vou assumir também um valor para y, né? Então, se minha função for uma função quadrada, por exemplo, eu vou dar um valor para x, né, e vou assumir um valor para y. Então, a gente vai formando pares ordenados, ou seja, eu estou dando um número e obtendo um número, certo? Como resultado. Porém, funcionais, né, os funcional, ele funciona de uma maneira diferente, né? O que acontece? A gente está dando uma função para o funcional, certo? E ele vai nos retornar um número, ok? Ele vai nos retornar um número. E aí, o que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer encontrar uma função, certo? Y, que extremize esse funcional. E aí a gente pode reescrever esse funcional de uma forma genérica. A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou botar aqui assim, ó, reescrevendo. Aliás, vou botar escrevendo uma forma genérica, né? Então vou botar aqui uma forma genérica. Eita, que eu desci aqui. Genérica. Escrevendo uma forma genérica. E aí a gente tem o seguinte, ó. Vou escrever aqui assim. Vou escrever aqui j, certo? Que vai ser uma função de y, é igual a integral de x1, x2, e eu vou botar uma função f aqui, uma função que tem que ser diferenciável e contínua, certo? Como função de yx, y', que é a sua derivada, x, e a nossa variável independente, que é x aqui, certo? Opa, tá meio feiozinho aqui, vou só dar uma ajeitada. Tá. A mesa se moveu aqui, pronto. Certo? Então nós temos isso aqui. Isso é um funcional, a gente está definindo como funcional genérico, ok? E aí o que é que a gente pode fazer? Bom, a gente já conhece aquela curva que eu até deixei ela marcadazinha ali em roxo. A gente já conhece aquela curva, certo? O que é que a gente pode fazer? Bom, a gente pode passar agora a analisar a vizinhança dessa curva. Então a gente pode escrever uma outra função, certo? Que seja vizinha dessa curva. Então vamos escrevendo uma função vizinha, para a gente ver como é que a gente pode determinar essa função que extremiza j, certo? Que no caso é o nosso funcional. Então vamos em busca de uma função vizinha e ver como é que a gente vai chegar a y, né? Então a gente tem o seguinte, eu posso escrever uma função vizinha como sendo y barra, certo? Como função de alfa e de x igual a y de x, certo? Mais alfa n de x, certo? Esse n de x, ele é uma função que vai se anular nos dois pontos, certo? Ou seja, no ponto 1 e no ponto 2 ele vai se anular, certo? Então esse n de x ele vai se anular nos pontos que a gente definiu lá, que foi o ponto 1, x1, y1, e no ponto 2, x2, y2, certo? E aí o que é que a gente pode fazer? Vamos jogar essa função que a gente definiu agora lá no nosso funcional, ok? Jogando essa função no funcional lá, a gente tem o seguinte, vou botar aqui j, tirar esse tracinho que eu coloquei aqui, vou botar assim, j, esse j tá feio, vou fazer um mais bonitinho aqui, aí eu vou botar de y barra aqui, né? É igual a integral de x1, x2 da função y barra linha e x, né, que é a nossa variável dependente, dx, ok? Então a gente tem isso aqui. Agora, porém, entretanto, todavia, perceba o seguinte, que essa função y barra, ela é função tanto de alfa como de x por enquanto. Quando eu integrar em x, certo? Como é uma integral definida, né? Isso quer dizer o quê? Que eu realmente, se eu não tivesse alfa, eu realmente iria encontrar um número, né? Porque é uma integral definida. Porém,
a gente está definindo essa integral em x, só que a gente não define nenhum valor para alfa, certo? Então quer dizer que alfa aqui está sendo uma variável. Isso quer dizer que quando eu realizar essa integral, eu vou receber um valor, na verdade uma função, e essa função ela vai estar em função de alfa, certo? Então a gente pode definir aqui que o resultado dessa integral aqui, ela vai ser uma função que está em função de alfa, né? Que tem alfa como uma variável independente. Então a gente pode fazer aqui um φ, certo? Alfa, que é o resultado dessa, vou reescrever aqui, fazer aqui um φ, vou fazer mais bonitinho aqui, um φ alfa, certo? Ou seja, o resultado dessa função aqui vai ser um φ alfa, certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, uma condição necessária para a gente resolver esse problema é a gente considerar a derivada dessa função, desse φ alfa, em relação a alfa, como sendo igual a zero. Então a gente poderia fazer o seguinte, escrever essa condição aqui. A gente poderia escrever que a derivada de φ em relação a alfa, botar aqui para φ igual a zero, isso aqui tem que ser igual a zero, certo? Isso tem que ser igual a zero. Então a gente poderia escrever o seguinte, poderia escrever a nossa integral aqui, e a gente vai derivar ela em relação a alfa. A nossa integralzinha que a gente tem aqui em cima, a gente vai derivar ela em relação a alfa. Porém, perceba o seguinte, perceba que a minha função f, ela é função de y, né? Porém, a gente também está parametrizando aqui em relação a alfa. Então, a gente vai ter que utilizar aqui a famosa regra da cadeia, né? Então, a gente vai fazer del f, del y, certo? E fazer aqui del y, del alfa, porque y está em função de alfa, certo? Mais del f, del y', que é só a derivada, e del y', del alfa, certo? E aí a gente fecha aqui em dx. Vou fechar mais bonitinho aqui, ver se eu consigo deixar mais bonitinho. Pronto. E a gente fecha aqui em dx, certo? Beleza, eu já defini, né, quem é o nosso... Opa, esqueci dos barrinhas, gente, perdão. Esqueci de botar barrinha aqui e barrinha aqui. E aí perceba o seguinte, eu sei quem é essa função. Por quê? Porque eu acabei de definir ela lá em cima. A minha função é essa daqui, ó. Y barra é igual a y, certo? Função de x mais alfa n de x. Foi isso aqui que eu defini lá em cima, não foi? Então, o que é que a gente pode fazer? Bom, perceba ali que eu tenho a parcial de y barra em relação a alfa. Eu tenho como fazer essa derivada. Então, vamos fazer essa derivada aqui. Então, fazendo a derivada, na verdade, que é uma derivada parcial, perdão. Fazendo a derivada parcial de y, perdão, deixa eu escrever aqui novamente. Fazendo a parcial de y barra em relação a alfa, a gente vai obter o seguinte... yx passa a ser uma constante, né, que a gente considera, e aí a gente vai ter apenas alfa n de x, né? E aí, fazendo aquela regrinha, né, que a gente desce, subtrai lá em cima e tal, a gente vai obter aqui n de x, certo? Deixa eu dar uma melhorada aqui para não ficar muito feio. Né, portanto, a gente tem o seguinte, se a derivada parcial de y barra em relação a alfa deu isso daqui, então isso quer dizer que a derivada parcial de y barra linha em relação a alfa tem que dar quem? Y' de x, certo? Então a gente tem esses dois resultados. Então a gente pode pegar isso aqui agora e substituir lá em nossa função. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer agora que, vou botar aqui igual a x1, x2, certo? E vou abrir aqui agora del f, del y, n de x, certo? Mais parcial f, parcial y. Esqueci dos barrinhos, vou botar o barrinho aqui. E aí a gente tem que é n' de x, certo? E aí eu fecho aqui e coloco aqui o dx, ok? Coloca aqui o nosso dx. Beleza. Agora perceba o seguinte, eu tenho n de x aqui, certo? E aqui eu tenho n de x', certo? O que é que eu posso fazer aqui agora? Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu posso tentar
integrar esse termo, certo? Fazendo com que esse n' de x se torne n de x, certo? Então eu posso integrar esse termo aqui e tentar obter n de x. No caso eu tenho n' de x e vou tentar integrar para obter n de x apenas, né? Ou seja, a primitiva de n de x. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar esse termo aqui e vou fazer uma integralzinha com ele aqui, certo? Ou seja, eu vou integrar ele aqui. A gente tem o seguinte, vou integrar de x1 a x2, parcial f, parcial y', barra linha, certo? De n' de x dx. Isso daqui vai ser igual ao seguinte, a nossa regrinha lá diz o seguinte, né? A gente vai escolher um u e um dv, né? E aí a gente vai derivar o u e vai integrar dv. Porque a gente tem o seguinte, né? A integral por partes, a integração por partes, ela é o seguinte, a gente tem u e tem o dv na nossa função. Aí a gente vai fazer o v menos a integral de v du, não é isso? É isso que a gente vai fazer. Então vamos escolher alguém para a gente integrar e alguém para a gente derivar, certo? Quem eu vou escolher para integrar aqui é o seguinte, eu vou escolher para integrar o n' de x, porque eu quero tornar esse n' de x um n de x, certo? Então ele vai ser o nosso dv, certo? E meu u vai ser del f del y barra, certo? Então eu vou botar aqui o v, ou seja, meu u é del f del y barra linha. Opa, depois eu vou botar isso aqui. E a integral de n de x é n de x, certo? Isso aqui definido em x2, aqui de x1 a x2, né? Menos a integral aqui da derivada de u, ou seja, a derivada em relação a x do nosso del f del y barra linha. E aí a gente vai colocar o nosso n de x, que é o nosso v, isso tudo aqui em dx. Aí perceba que aqui essa integral é de x1 a x2. Aí perceba o seguinte, n de x, lembra lá que eu falei que n de x ele tem que se anular nos pontos. E perceba que essa integral aqui ela está sendo definida nos pontos. Então esse n de x ele vai anular, consequentemente, quando a gente faz um produto de alguma coisa por zero, isso tem que dar zero. Então isso daqui vai embora, certo? Vou botar isso aqui, ó. Isso aqui vai embora, ok? E aí a gente fica com aquele termo que sobrou, menos a integral, né, de x1 a x2, da derivada em relação a x e del f em relação a y, n de x dx, né? Então vou colocar lá na nossa integral. Então a gente vai obter isso daqui, ó, que integral, vou fazer mais bonitinha essa integral aqui, que ficou feio. Integral de x1 a x2, né? Aí eu vou fazer aqui, ó, parcial f, parcial y, barra, né, n de x menos a derivada aqui em relação a x, parcial f, parcial y barra linha, n de x, certo? Aí eu vou fechar aqui e vou botar aqui o nosso dx. Perceba o seguinte, a condição que eu utilizei quando a gente estava lá em cima, rapidinho, essa condição que eu utilizei para a derivada de φ em relação a alfa ser igual a zero, ela faz com que o nosso y barra seja idêntico a y, certo? Então, quando eu faço essa derivada, o meu y barra vai ser idêntico a y. Então, eu posso simplesmente pegar esse y barra aqui e substituir por y, ou posso deixar desse jeito também, aí fica a escolha de quem está resolvendo. Eu vou escolher colocar só y para a gente estar botando esse barrinho aí. Então eu vou, em algum momento eu posso trocar aqui, vou trocar logo agora. Enquanto eu troco, eu também vou pegar esse n de x e vou colocar ele em evidência, certo? Então a gente vai ter integral de x1 a x2 aqui, e vou botar simplesmente parcial de f, parcial y, ficou feio de novo, y menos a derivada aqui em relação a x de parcial de f, parcial y linha, certo? Eu vou descer aqui, n de x dx, certo? Aí perceba o seguinte,
esse termo n de x dx, a gente tem uma provazinha que eu posso até fazer um vídeo depois provando isso para vocês, mas ele não pode se anular. Então o que tem que se anular é esse camarada aqui de dentro, tá? Isso aqui de dentro tem que ser igual a zero. Então a gente pode reescrever aqui finalmente parcial f parcial, deixa eu fazer mais bonitinho, né? O grande final de ficar feio, ainda estou achando feio ainda. Vamos aqui, parcial f parcial y, certo? Menos a derivada aqui em relação a x de parcial, vou fazer mais bonitinho, vamos lá, tem que ficar bonitinho, dx parcial f parcial y', deu uma y', isso tudo aqui tem que ser igual a zero. E isso daqui que eu estou mostrando para vocês agora é a nossa acabei de desenhar formas geométricas, não quero isso, eu quero isso daqui, e isso daqui que eu acabei de definir com vocês, chegar aqui, é a equação, né, de Euler, certo? E aí a gente pode fazer algumas aplicações, que vai ser a playlist desse canal, a primeira playlist do canal, que é a gente fazer as aplicações aí das equações de Euler, certo? Na backstócrona, né? Na catenária. Então vai ser um dos exemplos aí que eu vou trazer para vocês, certo? Fora outros exemplos, né, de alguns autores como Nivaldo Lemos e Marion, né? E eu vou trazer para vocês essas resoluções, certo? Então esse foi o primeiro vídeo do canal, um vídeo para inaugurar o canal, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido, certo? Compartilha com os amigos, e aí a gente vai ter alguns vídeos interessantes aí em relação à física, certo? Sendo postados aqui semanalmente, certo? Então é isso, gente. Obrigado e até a próxima.